Eu queria complementar a fala do Gustavo em relação a essa situação e ressaltar aqui também já a linha editorial da Folha Democrata, né? O Pedro Zambarda vai lembrar que lá na véspera do Natal, o terrorista bolsonarista que tentou explodir um artefato lá no aeroporto de Brasília, a gente já tinha deixado claro que a partir de quando a Folha Democrata entrou no ar aqui, e eu já faço isso no meu canal Historiador também, a gente não cita nome nem de agentes do terror, nem dessas figuras que tentam fazer esses atos que a gente viu hoje para se tornar mártir ou referência no segmento que eles escolhem, porque eu particularmente entendo como é que é feita a dinâmica desse cenário hoje, porque eu tenho estudado muito esse lance, né, dos Pio, dos Blues, dos Incels, dessas coisas que tem... Pode falar, deixa eu estender também uma coisa importante que você falou, Carlito. A gente não cita nome, a gente cita talvez protocolarmente uma vez para explicar o crime e depois a gente não reforça, porque é esse reforço mas que os assassinos querem. Mas eu quero reforçar aqui que nenhuma vez, tanto que você vai lembrar que na época do caso lá do rapaz, eu mandei até mensagem para você na hora, eu falei, Pedrão, não cita o nome do... Sim, não, mas é que o nome vai ficar registrado em algum lugar, é mais isso que eu quero dizer. O que o Carlito está dizendo é que é o seguinte, você não pode usar o nome do cara porque eles usam para glorificar essa coisa dos games que o Gustavo falou, que é o ponto que eu quero chegar. Eu acredito que ele tenha falado isso, mas o motivo para ele ter ido numa creche matar crianças não foi esse. Esses caras usam os games como recurso para angariar mais seguidores. Não, eu sei que você fala, óbvio, Gustavo, só que tava a CNN Brasil agora há pouco, e é o que o Carlito falou, a nossa linha editorial, tá a CNN Brasil agora batendo bumbo, falando que a culpa do cara ter matado as pessoas foi do Roblox. E não é isso. Não, óbvio que não, entendeu? É a mesma coisa que dizer que o cara trai a mulher por conta do amor livre pregado dos anos 70. Não, é porque o cara é um safado mesmo. Então, assim, quem quer cometer o mal só precisa de material, ferramenta e lugar. E agora eles têm mais do que isso, né? Porque o ferramenta o cara encontra de qualquer lugar, motivo não falta, porque o ódio, e a gente vem de uma política de incentivo à violência, de barbárie, de todos os lugares. Então, isso é que é mais triste. Agora, o que eu fico pensando é, será que a gente ainda vai bancar essa política do cão que late não morde? Eu quero fazer uma observação sobre isso também, Gustavo. Por quê? Eu vi o vídeo do Jorginho Melo falando que está consternado, que isso e que aquilo, e aqui eu preciso fazer várias críticas em relação à extrema-direita brasileira, a esses políticos que ficam surfando a extrema-direita sem consequência, porque o Jorginho Melo não foi lá na escola, não, ele não invadiu a escola, não. Mas o tipo de político e política que ele apoia ajuda a fomentar esse tipo de coisa. Outra coisa... Em Santa Catarina, segundo vários estudos recentes, inclusive eu já fiz vídeos sobre isso, tanto aqui no canal Historiador, quanto já falei isso também na Folha Democrata algumas vezes, existem uma ascensão gigantesca de células neonazistas. O estado de Santa Catarina... Oi? Santa Bárbara do Oeste, eles fazendo aquele gesto. O estado de Santa Catarina é o estado brasileiro onde mais se tem o aumento de células neonazistas. Só para a gente ter noção, a ex-vice-governadora de Santa Catarina era filha de um cara abertamente defensor do nazismo. Então, o Jorginho Melo não tem que ir para a internet dizer que está consternado, não, porque ele não sente uma gota do que um pai ou uma mãe que perdeu um filho hoje está sentindo, porque ele só se preocupa com o poder. Ele foi lá para a CPI da Covid-19, quando o Brasil já tinha perdido mais de 500 mil vidas para a Covid-19, defendeu o Jair Messias Bolsonaro porque ele tinha um plano político para 2022 ser eleito governador de Santa Catarina. Então não dá para não incluir a extrema-direita nessa ascensão de ódio. Sabe por quê, Gustavo? O canalha que facilitou o acesso a armas no Brasil, que facilitou a expansão cada vez maior da extrema-direita, que, como a falecida professora Adriana Dias comprovou, ele mantinha conexões com grupos nazistas do Brasil e de fora do Brasil também, agora quando volta para o Brasil, depois que ele botou arma na mão de miliciano, de PCC, ele quer um carro blindado. Depois de radicalizar o discurso como ele radicalizou o tempo inteiro,
Ele quer culpar outros fatores externos. Não, a onda de radicalização acontece por conta desse tipo de discurso. Vocês podem ver, por exemplo, que em países onde não se tem freio para poder acabar com isso, sempre existe um tipo de situação assim. A gente tem casos envolvendo a Rússia, que acontece com frequência assim. Tinha alguns casos na Alemanha. Estados Unidos da América, com essa história de que não, lá a liberdade de expressão reina. Você pode ser da Ku Klux Klan, você pode defender os confederados, você pode ser racista, você pode isso. Não é exatamente assim, claro, né? Porque existem leis para punir alguns dessas condutas. Mas não dá para livrar a extrema-direita disso que está acontecendo. Essa semana agora, o Pedro Zambarda comentou uma coisa importante em um grupo que a gente está presente, Gustavo, que tem umas figuras da esquerda que ficam tornando figuras da extrema-direita cools. Ficam fazendo vídeos engraçados, achando que aquelas figuras são legais, e aí as pessoas começam a olhar aquelas figuras que a gente sabe que são golpistas, que às vezes, inclusive, têm contatos com células neonazistas. Eu tenho uma denúncia contra uma figura atrelada ao bolsonarismo, que eu nunca falei isso publicamente, porque é algo gravíssimo, mas que tinha um pseudônimo em um desses chans, chamado Pedrinho, e que é um influenciador conhecidíssimo. E que eu nunca trouxe esse material publicamente, porque eu nunca consegui uma prova material sólida. Mas vários indícios eu recebi de que ele fazia parte, por exemplo, desses fóruns, onde saem pessoas como esse rapaz que foi lá na escola de Santa Catarina e fez o que fez hoje. Sim. Então a gente precisa ter não só políticas educacionais para poder frear isso, como a gente precisa começar, Pedro, a punir e Gustavo, os líderes da extrema-direita, o senhor Jorginho Melo, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro, todo mundo que tem esse tipo de conduta não pode ficar passando a mão na cabeça desse tipo de conduta, porque senão acontece isso aí, ó. Esse cara, quando faz isso, Gustavo e Pedro, no imaginário dele, além de ele se tornar um mártir, porque sabe como é que eles chamam isso? O Pedro sabe. Eles chamam isso de a revolução deles, ou chama de o dia da revolta, o dia da vingança, o dia da glorificação, depende de como é que eles fazem essas análises. Para ele, hoje foi o melhor dia da vida dele, inclusive dentro do grupo que ele faz parte. E não tem nada a ver com o jogo, como o Pedro falou. O jogo aí é o plano de fundo que algumas pessoas estão tentando encontrar uma explicação dentro de uma suposta racionalidade para explicar o que aconteceu. Vocês conhecem esse livro aqui? Não, eu não conheço. Eu vou explicar para vocês. É a história sobre os criadores do jogo Doom de tiro dos anos 90, que influenciou todos os jogos de tiro do mundo todo. E que o criador do jogo o criador do jogo Doom entrou em parafuso quando os estudantes em Columbine usaram jogos de tiro como influência para os ataques. Ele é hoje um dos maiores militantes anti-armas dos Estados Unidos. Não é games que tornam as pessoas violentas, gente. É falta de educação e essa cultura de arma, porque assim, os videogames, eles são a representação da sociedade. Eles lidam com conflitos. É óbvio que você pode fazer um jogo de tiro e você pode fazer um jogo que explica história, por exemplo. Os videogames em si, eles não são maléficos. O cara pode ser jogador de Minecraft e resolver ir lá numa creche e barbarizar para cima das pessoas. Ele é um meio. Senão, eu vou começar a pegar todos os filmes de ação de pipoca que vocês assistem no final de semana e falar que vocês são potenciais serial killers. Não é o caso. O que aconteceu nos Estados Unidos em Columbine, que foi reforçado, é contado aqui nesse livro, o judiciário norte-americano reforçou a classificação etária dos jogos que o pessoal consome. Por isso, você não pode dar GTA para o seu filho de 4 anos de idade jogar. É um jogo evidentemente adulto. É uma criança de 16, é um jovem de 16 para 18 anos que pode usufruir aquele jogo. Então, pais, se vocês estiverem assistindo a CNN Brasil e caírem nesse papo groselha, que a culpa do cara ter ido na creche foi por causa dos videogames, não caiam nessa. Por outro lado, olhem o que os filhos de vocês estão consumindo. Veja que jogo ele está jogando, que tipo de discurso ele está fazendo. Isso tudo está no relatório do Daniel Cara. E eu, como repórter de tecnologia, eu que cubro essa questão, eu chancelo essa orientação. É isso que vocês precisam fazer. Por isso que rede social precisa ser regulada, por isso que o discurso de extrema-direita tem que ser combatido, e é por isso que a gente precisa de um judiciário também que funcione.